Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje nós estamos tendo a honra de receber no SOS Convida a Luciana Santos Costa. A Luciana ela é fonoaudióloga, ela é pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, em psicopedagogia, ela é mestre em saúde coletiva pela FUNED e ela é fonoaudióloga clínica com ênfase em atendimento e linguagem e fala de crianças. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. É um prazer aqui também conversar com você, principalmente sobre esse tema tão maravilhoso que nós vamos conversar, que é o desenvolvimento da linguagem. Eu fico muito feliz com o convite, agradeço desde já. E realmente é um tema que eu gosto muito, sou muito apaixonada. E a gente precisa muito de conversar, né, sobre esse assunto, principalmente porque abrange as crianças, né, em fase de desenvolvimento. Sim. E vamos então para a primeira pergunta, Luciana. A fonoaudiologia, ela tem se destacado muito no tratamento de crianças portadoras de deficiência, né? Então a pergunta é: qual é o papel dessa especialidade no processo de desenvolvimento dessas crianças, Luciana? Patrícia, a fonoaudiologia é uma ciência recente, né, dentre as ciências da saúde, é uma ciência recente. E de uns tempos para cá, principalmente, né, com o advento da pandemia, infelizmente a gente teve, né, o nosso convívio social bem restrito. Então, de uns tempos para cá, a fonoaudiologia vem se destacando, né, dentre os distúrbios da comunicação, né? E a fonoaudiologia, ela trabalha, né, com isso, com a comunicação, com a linguagem das crianças, com o comunicar, né, com o lidar com o outro. Então, hoje, né, quando a gente fala de interação social, a fonoaudiologia tem um papel importante com essas crianças, principalmente crianças com deficiência, crianças, porque hoje deficiências intelectuais, deficiências físicas, motoras. Né? Entendi. E, Luciana, quando que uma criança começa a falar? Olha, é uma pergunta boa, né? Porque uma criança, hoje em dia, o atraso de fala e linguagem ele está muito em alta, né? As pessoas falam assim, gente, mas as crianças elas foram tão afetadas, e realmente foram mesmo. Uma criança, né, que a gente pode falar normotípica, ela começa a falar a partir do seu primeiro ano de idade. Com um aninho, a criança já começa a falar palavras com sentido, que você consegue entender, né? Pequenas palavras do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas que você já consegue. Mamãe, papai, chama o cachorro da família, vovô, vovó, quer, dá, água. Então, essas pequenas palavras a gente já, com uma criança com 1 ano de idade, a gente já consegue perceber nelas, né? E ela já faz uso da fala e da linguagem com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade. Então, o normal seria a partir de um aninho. A partir de um aninho, a gente já consegue ver nas crianças a fala. Esse desenvolvimento, né? Isso. E existe diferença entre linguagem e fala? Claro que existe. A fala é um ato motor. Quando eu falo, né, todos os órgãos envolvidos, né, língua, bochecha, lábios, tudo tem um ponto certo aonde toca para eu poder produzir, né, os fonemas que a gente fala, que são os sons da fala. Então, para eu poder falar, né, meu cérebro precisa de dar o comando para que minha língua levante, para eu poder falar o L, por exemplo, que meus lábios se fecham para eu poder falar o P, o B. Isso é fala, é ato motor. A linguagem já é diferente. A linguagem é o que eu uso para atingir o outro, para comunicar as minhas ideias, os meus pensamentos com o outro. Então, eu posso ter linguagem e não ter fala, porque a linguagem ela é corporal, a linguagem ela é visual,
ela é uma linguagem expressiva, não se eu fecho a cara, franze, eu estou falando, me comunicando que eu não estou gostando. Se eu sorrio, eu estou comunicando que eu estou gostando, não é verdade? Sim. Se eu me dirijo a Alegre. você, sinal que eu estou interessado no que você está falando. Se eu estou olhando para o outro lado, sinal que eu não estou interessado. Então, isso tudo é linguagem. É como eu me expresso, eu uso o meu corpo inteiro. Por isso que eles falam assim, o seu corpo fala. O seu corpo fala, e realmente fala mesmo. Se eu estiver muito estressado, eu vou começar a apertar as mãos. Então, o corpo realmente, ele transmite o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo. E a fala é o melhor instrumento que a gente tem, é o instrumento mais eficaz que a gente tem de expor esses sentimentos, esses pensamentos. Então, a fala, ela faz parte da linguagem, mas ela não uma coisa... a criança pode ter fala, mas não querer não quer dizer nada. Às vezes, a criança só repete, mas não quer me falar nada. Eu, às vezes, muito comum lá no consultório, a mãe fala assim para mim, ele entende tudo que eu falo. Se eu falo assim, vai lá, pega o chinelo para a mamãe, ele vai, pega o chinelo, volta. Então, assim, ele aponta, eu sei tudo que ele quer, mas ele não fala nada. Então, ele comunica, mas ele não está usando o instrumento que ele deveria usar, que é a fala. E tem uma pergunta que me chamou, uma coisa que você disse e me chamou a atenção. Pode haver preguiça na criança de falar? Porque, às vezes, o que acontece? Os pais conversam pouco em casa, a criança não é estimulada a conversar, a falar. Então, aí fala, e só aponta ou faz assim com o dedinho, né? Existe isso? Então, ou é um mito? Preguiça não chega nem a ser mito, né? A gente não pode falar que uma criança tem preguiça de falar. Não existe isso, né? Preguiça de falar não existe. Se uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, não está falando nada, precisa de uma boa investigação. Porque preguiça para falar, preguiça para andar, para falar, não existe. Ela está tendo alguma dificuldade. Então, às vezes, pode ser uma estimulação pobre mesmo. Às vezes os pais dão tudo na mão, tudo o seu tempo e a hora. Então, não dá oportunidade para aquela criança pedir, para aquela criança sinta necessidade de se expressar. Por quê? Porque está tudo a tempo e a hora, na mão. Mas, realmente, preguiça, a gente não existe isso. Existe uma dificuldade e ela tem que ser investigada. Tem que ser investigada. Ou talvez pode ser uma falta de estímulo aí também. Pode acontecer um estímulo errado, Hoje a gente tem aí, consultório, eu vejo a minha demanda lá, muitas crianças, muitas mães falam assim, nossa, eu ofereci tanto celular na pandemia, e depois também, a televisão passa o dia inteiro ligada. Então, realmente, quando você troca um estímulo, uma brincadeira, uma interação, olho no olho, por um celular, por uma tela, fica pobre mesmo. Então, a gente precisa de pensar. Eu estou estimulando, mas como? A estimulação está correta? É para aquela idade mesmo? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Pontos a pensar, E por que, Luciana, algumas crianças elas apresentam atraso na fala? O atraso de fala, ele se dá por 3 grandes motivos. O primeiro motivo é fisiológico. Às vezes, a criança pode ter uma deficiência auditiva e ela não sabe, os pais não sabem. Mesmo com o teste da orelhinha, hoje obrigatório, nas maternidades, aqui em Divinópolis, a gente, na maternidade tem, pelo SUS. Já sai com o exame feito. Sai com o exame feito. Mas, mesmo assim, pode, durante o desenvolvimento, período de desenvolvimento, ocorrer algumas otites de repetição, ou, que vai levar a criança a um déficit auditivo. Então, uma criança que não ouve bem, consequentemente, ela não vai falar bem, ou ela nem vai falar. Sim. Depois, a gente tem questões mais específicas, que aí a gente entra no autismo, em síndromes raras, na própria praxia de fala.
que são questões mais específicas, mais complexas, e realmente hoje a gente vê muito, né? As pessoas falam assim, nossa, mas antigamente não existia nada disso. Existia, a gente é que não conseguia diagnosticar, né? E a estimulação, a questão da estimulação. Então, existe pessoas que têm, né, estimulação, crianças que não têm estimulação nenhuma em casa, e aquelas que têm, porém, é um pouco, né? Porque cada criança, ela é única. Então, tem criança que você brinca um pouquinho, dali ela já pega o gancho, ela mesmo brinca e vai desenvolvendo aquela brincadeira e aí vai embora. Mas existem crianças que precisam dos pais sentarem no chão, largar o celular, né? e sentar e conversar, olho no olho, tirar aquele tempinho mesmo para a criança. A criança sente falta disso. Então, essa estimulação, às vezes, ela fala, mãe, mas eu converso tanto com ele, mas quando você vai ver, está conversando de costa, lavando uma vasilha, não está conversando, né? Não está dando a atenção devida daquele momento. Necessária, é verdade. E para as crianças, você falou de algumas síndromes, né? A síndrome de Down, por exemplo, quais são as terapias mais indicadas, Luciana? As crianças, né, com síndrome de Down hoje são crianças muito espertas, são crianças que têm um potencial muito grande. Sim. Quando bem trabalhadas e bem atendidas, elas se desenvolvem muito bem. Então, hoje a síndrome de Down, geralmente a síndrome de Down não é uma síndrome que afeta a comunicação. Crianças com síndrome de Down são alegres, gostam de se comunicar, procuram os seus pares, mas acontece que elas podem ter uma fala ruim, né? Então, com muitas trocas. A própria síndrome mesmo, por causa da musculatura flácida, né? Porque eles têm, todo síndrome de Down tem a musculatura mais flácida, mais molinha, então isso pode acontecer no rosto, na língua. Então, eles precisam de exercícios, né, de fono, para poder fazer essa reabilitação muscular até, né? E a estimulação correta. Então, hoje, né, se você pensar numa criança com síndrome de Down de 2 anos, 3 anos, até menos, seria imprescindível a fonoaudiologia, a fisioterapia, tanto, né, para o motor, para conseguir trabalhar o andar, o engatinhar, o andar, a terapeuta ocupacional e a psicologia, né? Claro que a gente tem a psicopedagogia ajuda também, mas aí, né, nas crianças um pouquinho maiores também vão ajudar o desenvolvimento cognitivo deles, mas uma criança bem atendida, elas vão se desenvolver muito lindamente. Bem, com toda essa equipe multidisciplinar, a equipe multidisciplinar aí longe. Elas se desenvolvem lindamente. E elas são lindas, né? Uma gracinha, maravilhosas. Delícia. E as síndromes raras, elas podem atrapalhar o desenvolvimento na fala das crianças? Hoje a gente tem muitas crianças com síndromes raras, né? E cada vez elas estão... porque antes a tecnologia, a saúde, né? Ela... Às vezes nascia uma criança com uma síndrome rara, com vários comprometimentos, e, infelizmente, a gente não tinha tantos recursos, né? Agora, hoje, não. Hoje, se você for no CTI infantil, existem crianças lá de 32 semanas de nascimento, 28 semanas, né? Então, assim, e que conseguem, né, ter uma vida, conseguem desenvolver. Então, as crianças hoje com síndromes raras, a fonoaudiologia pode ajudar tanto nessa área da linguagem, né, da fala, do desenvolvimento mesmo, quanto as outras áreas, como, por exemplo, a deglutição, né? Às vezes uma criança com uma síndrome rara tem um problema para deglutir. Às vezes usa tráqueo, né? Usa tráqueo, por exemplo, né? Precisa de uso da sonda constantemente. Então, a fono, né, pode ajudar nessas questões alimentares, né? Essas questões para engolir mesmo, né? Engolir saliva, sugar, né? Que para a criança, né, é o primeiro ato que ela faz para poder se alimentar, né, o de sucção. Então, sugar, deglutir, então isso tudo a fono vai ajudar. Vai contribuir. Vai contribuir.
Luciana, muito obrigada. Eu que agradeço. Você abrilhantou o nosso programa, trouxe dicas maravilhosas a respeito da fala, a respeito da comunicação, o nosso corpo fala, né? E principalmente sobre as crianças. Muito obrigada. Acredito que nós podemos conversar mais vezes, porque é um assunto bem extenso, dá para falar bastante sobre isso. Dá para falar, e dá para sentar nesse sofá aqui e ficar horas falando. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, né, um pouquinho com o que eu vivo lá no consultório, minha rotina, e estou à disposição, né, para que quando vocês precisarem, eu volto com prazer. E nós agradecemos muito. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a Luciana deixamos o nosso abraço e até a próxima semana. Um beijo, até lá, fique com Deus.